Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Vamos meditar mais uma vez na palavra de Deus e hoje nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 20, do verso 24 ao verso 29, que assim nos diz: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Diziam-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu: Se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias depois estavam os discípulos outra vez ali reunidos, e Tomé com eles. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Chega aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e mete-a no meu lado. E não mais sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste e creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Seja crente. Quando o apóstolo Paulo, preso em Cesareia, esteve perante o rei Agripa, fazendo ali a sua defesa de fé em Cristo Jesus, ao final, o rei Agripa declarou a Paulo: Por pouco me persuades a fazer-me cristão. Atos 28, 26, 28. Pouco ou quase o rei se tornou um crente em Cristo. Porém, não é isso que o Senhor Jesus Cristo espera de mim e de você, quase crente. Mas sim que sejamos realmente crentes. Foi isso que Jesus deixou claro ao apóstolo Tomé: Não sejas incrédulo, mas crente, diz o verso 27. À luz da palavra de Deus, o que é ser crente? Ser crente é crer na mensagem da palavra de Deus. Tomé não deu crédito na mensagem da ressurreição quando lhe for anunciado que Jesus esteve presente com os discípulos quando eles estavam reunidos e quando ele havia ressuscitado. Dos versos 24 a 25, nós vemos que quando Tomé foi comunicado de que Jesus havia ressuscitado e que estivera com os discípulos, Tomé não deu crédito, Tomé não acreditou. Ele disse que só creria se visse as marcas, as cicatrizes no corpo do Senhor Jesus. Está lá no verso 25. Quando Jesus se apresenta pela segunda vez ao grupo de discípulos, já com a presença de Tomé, Jesus chama-o e pede para que ele coloque o dedo nas mãos e na lateral do seu corpo. Foi então que Tomé creu em Jesus. E em resposta, Jesus disse a ele: Porque viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Felizes os que não precisam ver para crer. Felizes os que aceitam pela fé. Isto se refere diretamente a nós, que temos que crer pela fé na mensagem da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada.
A Bíblia é a revelação dos ensinos de Deus para o homem, a fim de que o mesmo tenha uma vida melhor com Deus e com o seu semelhante. Paulo, escrevendo na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 1, verso 5, ele declara: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Fiel é a palavra de Deus, fiel é a mensagem que Deus trouxe para o homem. E esta mensagem, ela é digna, ela precisa ser aceita pelo homem. Você crê na Bíblia como a mensagem de Deus para a sua vida? Crer na palavra de Deus é aceitá-la, é andar e viver por ela. Isto é ser crente. Ser crente é receber Jesus como Salvador. Jesus é a palavra de Deus encarnada, é a palavra de Deus humanizada. Em João 1:1, nós temos a descrição de que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Este Verbo é a palavra. Este Verbo é Jesus quando estava com Deus no céu. E no verso 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ou seja, Deus se fez homem na pessoa do Senhor Jesus Cristo e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, crer é receber o Verbo eterno, Jesus, como enviado de Deus para nos salvar. Embora Jesus tenha sido o enviado de Deus, houve quem o recusasse. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 11, nos diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E no verso 12, ele diz: mas a todos quanto receberam. Enquanto alguns não o receberam, não creram em Jesus, outros o fizeram. Temos o exemplo de Zaqueu, o publicano. Ao encontrar-se com Jesus, ali naquela árvore, ele recebeu a Jesus, ele creu em Jesus e o recebeu com alegria. Lucas capítulo 19, de 1 a 10. Um outro exemplo é o da mulher samaritana. Ao encontrar-se com Jesus à beira do poço de Jacó, ela creu nele e o recebeu como Messias de Deus. Está lá no Evangelho de João, capítulo 4. E temos o caso do malfeitor da cruz. Ainda que nos últimos momentos de vida, ele creu em Jesus e o recebeu como o Salvador de sua alma. E por ele crer, Jesus lhe disse: hoje estarás comigo no paraíso. Então, meus amados irmãos, meus amigos, crer é isso, é abrir o coração para Jesus e deixá-lo entrar. É isso que ele diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. Então, crer é abrir o coração e deixar Jesus entrar. E eu pergunto, você já abriu seu coração? Você já recebeu Jesus em seu coração como Senhor e Salvador? Ser crente é ter a certeza da vida eterna. Ser crente é depositar toda a sua confiança em Jesus quanto à sua eternidade, quanto à salvação
de sua alma. É estar seguro da eternidade com Deus. Mas alguém pode perguntar: quem pode assegurar que já está salvo? Quem pode dar esta segurança? Primeiro, o próprio autor da salvação, Jesus. Jesus diz em João capítulo 10, verso 28, eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. E em João capítulo 5, verso 24, Jesus diz, quem ouve a minha palavra e crê tem a vida eterna. Então são palavras do Senhor Jesus Cristo nos assegurando a salvação eterna. Também a própria palavra de Deus nos assegura esta verdade. Na sua primeira carta, o apóstolo João, no capítulo 5, verso 12, ele nos diz, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essa vida é a vida eterna. E nós temos ainda, no verso 13, preste bem atenção nesse versículo. Estas coisas vos escrevo a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. 1 João 5,13. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 1, capítulo 8, verso 1, ele diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E no capítulo 14 de Romanos, verso 8, Paulo diz, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então ser crente é isso. É confiar em Jesus para a salvação e ter a certeza de que, ainda que morra, viverá eternamente, disse Jesus em João capítulo 11, verso 25. Ser crente é a coisa mais importante e maravilhosa deste mundo. Por isso, Jesus ordena, é uma ordenança de Jesus. E não mais seja incrédulo, mas crente. Vejam que Jesus não diz para ser budista, islamita, espírita, romanista, batista, metodista, presbiteriano, assembleiano, etc, etc. Não, nada disso. Jesus diz para ser crente. Portanto, ser crente é confiar na palavra de Deus e viver por ela. É receber Jesus no coração como Senhor e Salvador. É ter a certeza que estará no céu com Jesus. Ser crente é ser salvo por Jesus. Por isso, saia hoje desse estado de incredulidade e obedeça a ordenança de Jesus e seja um crente fiel e dedicado a Ele. Que assim seja, para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela orientação da tua palavra, quando nos mostra que devemos ser crentes no Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que vivemos num mundo tomado pela incredulidade. Mas a tua palavra nos aponta este caminho que é Jesus, o único que pode nos salvar.
Então que o teu Espírito Santo possa, neste momento, estar convencendo os corações dos nossos ouvintes, para que experimentem da graça remidora e salvadora do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo. Amém.